Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. Esse mesmo texto se encontra também no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 20. E também se encontra em Lucas, capítulo 8, 43 ao 48. Mas nós vamos ler Marcos 5, 24 ao 34. Ele está relatado nos três evangelhos. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isto, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ficará livre do teu mal. Amém? Maravilha de texto, né? A narrativa dos apóstolos, dos servos do Senhor, dos evangelistas, melhor dizendo, Marcos, Lucas e Mateus, relatando este texto. Se a gente for olhar o que a ciência diz, ela diz que o sangue é um tecido vivo que circula pelo corpo, levando oxigênio e nutrientes a todas as células deste organismo. E este sangue é composto por plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas. E através do plasma, que é a parte líquida do sangue, são encaminhados enzimas, hormônios e etc. para nutrir e dar aquilo que as células do nosso corpo precisam. E aí a gente se depara com Marcos capítulo 5, falando de uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. E isto era muito sério, e ainda é nos nossos dias. Já pensou uma pessoa com hemorragia constante durante 12 anos de sua vida? Isso ainda nos nossos dias é tão perigoso quanto naquele tempo. Mas também havia um outro problema sério que envolvia este episódio, particularmente por conta da cultura da época e dos princípios que Deus havia determinado para a proteção da nação de Israel. Então era um conjunto de situações em que aquela senhora se encontrava e determinava uma vida absolutamente diferente da dos demais. Ela nessa situação estava esvaindo-se, definhando. Anemia, fraqueza, debilidade, estava escorrendo de si. E ela se encontrava naturalmente frágil, carente, sobretudo só. Era a história dessa mulher é de depressão e morte. Eram os passos seguintes para a sua vida. O texto ainda afirma que ela havia gastado recursos, todos os seus recursos, à procura de
de informações, de medicina, de medicamentos que pudesse lhe tirar deste mal, deste terrível mal. E aí a gente precisa parar para analisar este fato, de maneira que ele traga lições importantes para a nossa vida diária. Nós precisamos olhar para este fato e achar nele instruções, achar nele informações poderosas para a nossa vida cristã, e é isso que nós encontramos. Essa mulher, ela nunca tinha estado com Jesus. Parece-me que até aquele momento ela nunca tinha nem ouvido falar nele. Só que ele ia passar por aquele lugar, por aquela região. E esta informação lhe chegou. E isto fez toda a diferença em sua vida. Então, quando nós lemos esse texto, não dá para passar batido nesse texto uma coisa muito importante, que são os valores que nós conseguimos detectar nesse texto, os valores que ela possuía. Essa mulher tinha valores intrínsecos, ela tinha valores muito poderosos em sua alma, ela possuía valores muito determinantes para a sua saga de vida, para a sua história de vida. Ela tinha valores. Então eu quero falar sobre esses valores, para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra e também absorver essas informações para nós também vivermos os milagres tão necessários na nossa vida. O primeiro valor aqui é o sofrimento. Como que o sofrimento pode ser um valor? O sofrimento é um valor muito poderoso, porque ou no sofrimento nós perecemos, ou no sofrimento nós crescemos. Não existe outra alternativa. Quando nós vivemos dias difíceis, quando nós sofremos, seja quais forem as causas desse sofrimento, mas quando nós estamos envolvidos em sofrimentos, ou nós crescemos, ou nós perecemos. E a escolha sempre é nossa. O texto do versículo 25 diz que estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe que é uma mulher que estava tendo as suas angústias, os seus sofrimentos num nível muito alto. Mas o texto não define a idade da mulher, não dá o nome da mulher, não dá características da mulher, ele só diz do seu sofrimento, porque naquele momento era o que importava, era o sofrimento dela, não era o nome, não era detalhes da sua idade, nem nada disso, o sofrimento, porque aquela mulher, 12 anos subsequentes, sofrendo, marcada por um sofrimento muito grande. Então, quando a gente olha, a gente percebe que nela estava habitando uma enfermidade que a deixava fraca, a deixava anêmica, a deixava frágil, a deixava sozinha. E a sua trajetória de vida, ela, aos olhos da lei de Israel, aos olhos da lei judaica, ela era impura. E só esse fato já era absolutamente complicado, porque do ponto de vista da lei, ela era impura. E por que Deus estabeleceu isso para esse tipo de problema? Por conta das possibilidades de doenças, de contágios, de piora no meio da população. Então Deus estabeleceu isso, que essa pessoa tinha que ficar afastada até que ela se cuidasse, fosse curada ou de alguma maneira, e então ela pudesse voltar ao convívio da sociedade. Só que nesse caso, essa mulher vinha caminhando com um problema, que era um problema de saúde física, era fisiológico. Ela estava com um problema, uma hemorragia que a deixava fraca, a deixava debilitada.
Mas este problema lhe causava outro, que era a rejeição social. Ela tinha, por conta dessa doença, a sociedade lhe rejeitava. Então ela era excluída da sociedade. E só esta exclusão já lhe pesava muito sobre os ombros. Imagina uma pessoa que estava no convívio com o seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, com seus familiares, e em um determinado momento se detecta essa enfermidade, uma hemorragia constante que nunca para, nunca para. Não, o grau, naturalmente, de hemorragia, que não era tamanho, porque senão não teria vencido esses 12 anos. Mas em determinado momento, ela provavelmente tenha escondido este mal por algum tempo, mas chegou um dado momento que não tinha mais como esconder. Então ela precisou ser rejeitada pela família, rejeitada por todos, então ela precisou viver sozinha. E ela gastou seus recursos para buscar a cura para si, mas não encontrou. Então aí passa para um terceiro estágio do seu sofrimento. E além da hemorragia em si, da debilidade, da anemia, da fraqueza física, aí tem a questão social, a rejeição que afeta diretamente a alma, afeta diretamente as suas emoções. E um terceiro estágio, a sua sobrevivência. Que aí como ela ia comer, como ela ia vestir, como ela ia beber, então ela precisava de, agora se transforma numa pedinte, passa a esmolar. Então a gente começa a ver que o funil aqui está se fechando ao redor dela. E ela vai sendo achatada pelo sofrimento. E quando nós olhamos para essas verdades que estão nesse texto, a gente precisa olhar para esta mulher e ver, espera aí, essa mulher estava tendo uma dor violenta, ela estava sofrendo muito e ela estava sozinha. Aí a gente precisa olhar para nós mesmos e ver esse texto e imaginar qual o nível de solidão que ela viveu durante 12 anos. Quais são as suas crises emocionais, quais as afetações que ela sofreu por conta dessa solidão. 12 anos vivendo essa situação. Amigos e familiares longe dela, os vizinhos longe dela, então ela foi sendo afetada. Até que ela ouviu uma mensagem, até que ela ouviu uma boa notícia, até que ela ouviu uma informação poderosa para a sua alma afetada, para a sua alma doente, para o seu corpo debilitado, para as suas rejeições, para as suas crises. Ela ouve uma poderosa mensagem, e essa mensagem fez toda a diferença para ela. Então, o primeiro valor que eu consigo olhar para essa mulher é o valor dela conseguir suportar o sofrimento, é vencer o sofrimento. Nem todo mundo consegue passar pelo sofrimento e permanecer. Muitos passam pelo sofrimento e desistem, vão à bancarrota, elas abrem mão da sua existência, elas se entregam à inércia. Elas são paralisadas, mas essa mulher, o texto nos mostra que ela estava em movimento, ela estava buscando oportunidades, ela estava buscando saídas, ela estava buscando alternativas, ela estava em movimento, apesar do seu sofrimento, apesar do seu achatamento. Então este valor, o valor de se ainda que passe por um sofrimento violento, eu preciso ter a perspectiva de ou perecer, ou vencer, ou perecer, ou dar a volta por cima. E no caso que nós estamos vendo aqui, é que esse sofrimento a fez mais forte, esse sofrimento a fez mais capaz de dar o próximo passo. Ela não foi destruída pelo sofrimento, mas ela se tornou mais forte com este sofrimento. O segundo valor que eu consigo ver nesta mulher é o seu caráter, sua essência moral, a atitude
forjada naturalmente no sofrimento. Uma mulher que, vivendo humilhada, obteve um renovo ao ouvir a fama de Jesus. Sua enfermidade a conduzia para uma conduta de incertezas, de medos. Era uma mulher que estava vivendo sobressaltada. Mas o que nós vemos aqui neste valor, o valor do seu caráter, a sua essência moral, a sua atitude, ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, o Evangelho é tão glorioso, é tão poderoso, a mensagem a respeito de Jesus lhe chegou aos ouvidos. A mensagem, alguém lhe disse: olha, tem um homem aí chamado Jesus, ele está vindo lá da Galileia, ele é poderoso em obras e em palavras, e ele tem feito muitas coisas sobrenaturais. Ela ouviu aquela palavra, ela ouviu aquela mensagem, ela foi evangelizada. Talvez quem estava dizendo isso para ela não estava nem dizendo com o propósito que ela fosse curada, porque a pessoa que estava anunciando só estava falando da fama de Jesus. Mas ela ouviu isso, e a atitude dela não foi de se esconder, não foi de se enclausurar, mas foi uma atitude de ir procurar ajuda. E daí é um ponto que eu preciso salientar aqui. Nós, humanos, temos sempre essa tendência, quando estamos vivendo problemas, a nossa intenção primária é viver o ostracismo, é se enclausurar, é ir para a caverna, é se esconder. Em vez de procurar um psicólogo, um psiquiatra, de procurar um médico, de procurar um proctologista, procurar um cardiologista, de procurar uma pessoa, um especialista naquela área, ou então de vir aqui à casa do Senhor chorando em prantos e buscar a sua resposta através da fé, nós muitas vezes vivemos crises, vivemos problemas e não procuramos a solução. Nós precisamos ter essa capacidade. A mensagem da fé, quando você vem à casa do Senhor, quando você ouve a pregação, você precisa pegar essa palavra e deixá-la fazer aquilo para a qual ela foi destinada, para a qual ela foi enviada. É uma palavra que gera fé, é uma palavra que movimenta as minhas emoções e o meu espiritual. Essa palavra, então quando você recebe essa palavra, você precisa sair de onde você se encontra, você precisa ter essa atitude, essa essência moral, essa atitude de caráter, de falar: eu preciso desta resolução, eu preciso de achar este problema, essa solução para este problema. E nós, ao longo da minha vida toda, eu vejo muitas pessoas sem buscar a solução para os seus problemas, com vergonha disso. Vergonha de ir num médico especialista, vergonha de buscar uma auditoria, vergonha de buscar uma consultoria, vergonha de buscar alguém que possa orientar, que possa dar diretrizes, que possa informar, dar razão do seu estado, explicar com palavras reais, lógicas, para que você saia do lugar que você se encontra e vá para um lugar melhor. Então essa mulher ouve essa palavra, e ela tinha naturalmente, por conta de 12 anos deste sofrimento, obstáculos surgiram em sua mente, obstáculos surgiram em sua alma. Havia restrições, havia limitações, muitas barreiras, muitos obstáculos que a impediam de ir para este ou para aquele lugar, porque o estado em que ela se encontrava era deplorável. Mas ainda assim, pelo contexto, a gente vê que o caráter dela, o caráter de fé, uma pessoa que apesar de 12 anos sofrer, ela tinha um caráter de fé. E você pode dizer para o seu irmão aí: o caráter de fé, diga para ele, o caráter de fé vence a oposição.
além de vencer a oposição, lhe concede forças para ir à frente, ir avante, seguir a sua rotina, a sua caminhada. Amém? Jesus, quando ela ouve falar de Jesus, quando ela ouve a informação a respeito de Jesus, quando ela é evangelizada, se direto ou indiretamente, não vem ao caso, quando ela é evangelizada, aquela palavra que ela ouviu, uma pessoa no estágio que ela se encontrava, no estado em que ela se encontrava, ela poderia simplesmente falar, não adianta nada, eu já estou assim há 12 anos, já tentei de tudo, já fui em tudo quanto é tipo de gente para receber a cura, mas ela recebeu aquela mensagem, ela recebeu aquela palavra, e aquela palavra mexeu com as suas entranhas, mexeu com as suas emoções, mexeu com o seu intelecto, e o caráter de fé, que é este um dos valores dela, esse caráter de fé a fez-se erguer, sair daquele estágio que ela se encontrava, daquele estado em que ela se encontrava. Então, a lição aqui é olhar para Cristo, é ignorar o resto, é ignorar as vozes estranhas, é ignorar as palavras negativas, é ignorar as estatísticas malignas, é ignorar a realidade natural e adentrar ao mundo espiritual e adentrar ao mundo da fé. O caráter de fé que essa mulher possuía, um caráter de fé extraordinário. E esse caráter de fé fez ela se revestir de uma coragem, de uma postura tão poderosa, que apesar do estado em que se encontrava, inclusive impedida de transitar pelas ruas, inclusive impedida de chegar perto das pessoas, mas a mensagem de Jesus chegou à sua mente, ela recebeu uma informação sobre o Filho de Deus, e talvez ela ainda não tivesse catalogado, ela talvez não tivesse ainda organizado na sua mente quem era aquele homem, mas a informação sobre ele foi tão poderosa em sua mente, em seu coração, que ela se revestiu de uma coragem, abriu mão da vergonha, abriu mão da debilidade e da fraqueza e avançou em direção a Jesus. Esse é um caráter poderoso, caráter de fé. É uma coragem que vem pela mensagem de Jesus Cristo. É um caráter que é estabelecido, que é respaldado pela mensagem que vem a respeito de Jesus Cristo. Você está ouvindo o que eu estou falando? O terceiro valor é a esperança, irmãos. Quando ela ouviu falar de Jesus, o que lhe falaram foi o suficiente para ela erguer-se de onde estava e buscá-lo. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu a respeito do Filho do Senhor. Então, quando as boas novas chegam ao nosso coração, quando a mensagem do céu chega ao nosso coração, essa mensagem gera a esperança. Que coisa gloriosa, irmãos. Por isso que as pessoas estão tão desesperançadas, por isso que as pessoas ficam tão desnutridas espiritualmente, por isso que as pessoas fracassam tanto espiritualmente. Sabe por quê? Porque estamos ouvindo muito pouco a mensagem do céu, estamos ouvindo muito pouco a mensagem do Senhor Deus, estamos com a audição pronta, atenta às vozes da terra, às vozes deste mundo. Nós estamos ouvindo tantas coisas, são tantos experts, são tanta gente capaz, é masterclass, é não sei o que, é mindman, é não sei, não, é tanta coisa que a gente fala, meu Deus do céu. E ao passo que nós só precisamos de mergulhar nas páginas da Bíblia, nadar em profundidade em direção ao centro da verdade libertadora. Quando a mensagem do Senhor chega ao nosso coração, certamente a esperança é gerada, e a esperança nos garante a certeza de dias melhores. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? A mensagem de Jesus, ela vai sim aumentar o valor da nossa esperança.
a mensagem do Senhor Jesus. E aí eu olho para mim mesmo e olho para você e posso perguntar a você: e o seu lar? E a sua vida? Obrigado, irmão. E os seus sonhos? Será que não estão precisando de esperança? Será que o seu casamento não está precisando de esperança? Será que os seus negócios, a sua empresa, mas sobretudo o seu ministério não está precisando de esperança? Estamos sendo empurrados, massivamente empurrados, por uma vertente de vozes malignas, nos empurrando para o pessimismo, nos empurrando para o negativismo, nos empurrando para uma vida medíocre, uma vida, e a gente precisa se despertar desse negócio, irmãos. Então a gente precisa deixar a mensagem do Evangelho tocar o nosso coração. A gente precisa ouvir. Fale-me mais sobre Jesus, conte-me mais histórias sobre Jesus, me fale quem é Ele, qual o poder dEle, de onde Ele está vindo, me dê notícias sobre Jesus, deixe eu ouvir testemunhos, deixe eu ouvir mensagens, me conte a sua história, me conte o seu encontro com Jesus, me relate sobre a sua experiência com Jesus, porque à medida que eu vou ouvindo essas mensagens, à medida que eu vou ouvindo esses testemunhos, aqui dentro está sendo gerada uma esperança poderosa que me garante o próximo passo, que me garante o próximo valor. E qual é o próximo valor? A perseverança. Chegou por trás dele e tocou na borda ou na orla do seu manto. Sabe, irmãos, a esperança provoca a perseverança. O que a gente vê aqui foram 4.380 dias. Diga comigo, 4.380 dias de hemorragia. Dá para sentir isso, irmão? Você, mulher que tem a experiência mensal aí, 3, 4 dias, 5 dias. Imagina isso, Imagine isso, 4.380 dias ininterruptos. E naquela época não tinha os absorventes higiênicos, não tinha as facilidades, não tinha os perfumes íntimos, não tinha nada dessas coisas. Imagina a bagunça que não era, a confusão que não era. Era um negócio complicado, irmãos. A gente precisa se colocar no lugar para a nossa fé ser acrescentada. Ela tentou de tudo, ela gastou tudo com os médicos, mas ela continuava enfraquecida, continuava com hemorragia, continuava debilitada. Mas uma coisa que a gente vê no texto é que não só ela procurou e gastou o seu dinheiro, os seus recursos, então significa que ela era perseverante. Eu vou atrás da cura. É o Joãozinho da venda da esquina, é o farmacêutico fulano do tal, é o José das raízes, é o doutor fulano de tal. Eu estou atrás, eu vou buscar informações, eu quero a minha cura. Indesistível. E este valor que se vê nesta mulher, o valor da perseverança. A palavra do Senhor diz que quem perseverar até o fim, lhe será dado a coroa da vida. Esta é a marca da vida cristã, perseverança. Nos dias maus, nos dias bons, nós vamos perseverar, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir, nós não vamos retroceder, porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que não há alegria no coração de Deus pela alma que retrocede, não há nenhuma satisfação em Deus pela alma que retrocede. Então nós, os servos do Senhor, nós, a igreja do Senhor, aqueles que sabem da mensagem do Senhor Jesus, não pode retroceder, não pode afastar-se
e desistir. Não, nós continuaremos perseverantes, determinados, perseverantes, indesistíveis. Nós vamos caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, nós vamos avançar, porque nós não abriremos mão da resposta que o Senhor nos dará em algum momento da nossa vida. Ele nos dará aquilo que nós precisamos, a resposta virá, em algum momento ela surgirá. Eu não vou desistir. Marta e Maria estavam lá com o seu irmão já enterrado. Talvez a sua situação, talvez a situação de alguém que ouve esta mensagem, pode estar assim: não, agora já perdi, agora já foi. Não importa, o crente em Cristo vai continuar na direção do alvo, da soberana convocação. Não há desistência, não há fragilidade, não há anemia, porque a mensagem do Evangelho de Deus, Jesus Cristo, chegou em sua alma, em seu espírito, em seu coração. Você está fortalecido pela palavra de salvação. Você está fortalecido pela palavra que veio do céu. Essa palavra te dá forças para continuar um passo a mais, um dia a mais, uma semana a mais, um mês a mais, mas até chegar à resposta poderosa de Deus na sua direção. Você está ouvindo o que eu estou falando? A perseverança atrás da cura, a perseverança atrás da resposta, essa atitude corajosa, esse valor de perseverança, uma atitude corajosa que fez ela caminhar um pouco mais. E essa atitude de perseverança dela foi tão poderosa, porque ela perseverou em vencer uma multidão de pessoas. Ela perseverou em vencer o obstáculo com o possível apedrejamento, que se pegam ela antes da cura. Se Jesus não estivesse ali, ela fosse pega, certamente seria apedrejada, porque ela estava desobedecendo uma lei muito séria, muito importante. Mas ela perseverou. Seu valor em perseverar crendo tem que nos ensinar alguma coisa. Nós não podemos... Sabe, irmãos, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós vivemos os nossos desafios. Não importa qual o seu grau de escolaridade, qual o seu nível social, qual é a sua conta bancária, não importa se você seja parente de um nobre ou é da plebe mesmo, não importa nada disso, irmãos. Todo mundo passa por sofrimento, todo mundo passa por desafios. Alguns parecem intransponíveis, alguns parecem que vão nos destruir completamente. Mas quando eu sei da mensagem do Evangelho, quando eu conheço a mensagem de Cristo, eu vou perseverar crendo e vou continuar a minha jornada na direção da resposta que Deus tem para mim. O seu valor em meio a tantas dificuldades. Então comece a ouvir a palavra do Senhor. Dá ouvidos à mensagem do Senhor. Põe um hino, já que eu falei isso para vocês muitas vezes, põe um hino, escute um hino lindo, maravilhoso. Escolha com atenção. Pegue uma Bíblia, se você não gosta muito de ler, pegue uma Bíblia falada, irmão, e bote a Bíblia falada para falar para você. A mensagem do céu vai chegar quentinha no seu coração. A mensagem de Jesus vai chegar em você, e o coraçãozinho pode estar duro como uma pedra, mas a água mole, a água que é a palavra do Senhor, vai sendo escorrendo no seu coração, que é duro igual uma pedra, e vai batendo, e a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a palavra do Senhor diz que Ele vai transformar corações de pedra em corações de carne. Essa é a verdade. Quando eu dou ouvidos à mensagem do Senhor, quando eu recebo a mensagem do Senhor com a devida seriedade, nós ouvimos superficialmente, nós estamos ouvindo como se estivéssemos passando e assistindo um filme. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus é para nós. A mensagem do Senhor precisa
tocar o nosso coração. E nós estamos ouvindo a mensagem muitas vezes e parece que não é com a gente, parece que não é comigo, parece que não é com você. É com a gente, é com nós. Essa mensagem é para você que está aqui nessa noite, é para você que está na rede social, é para você que está me ouvindo agora, é para você que vai me ouvir daqui a pouco. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, quando ela vem, quando nós a ouvimos, o objetivo desta palavra é te fortalecer, te dar perseverança. Essa mensagem do Senhor vai te dar um empurrão na direção da redenção. Essa palavra do Senhor vai te dar um empurrão na direção da solução. Você encontrará a resposta de Deus pela palavra do Senhor. Essa mulher ouviu a palavra do Senhor, porque o seu quinto valor foi a sua ousadia. Como é que uma mulher com anemia, fraca, desiludida, injustiçada, rejeitada, como é que ela pode ser ousada? Não dá para ser a mesma pessoa. As características físicas e as características emocionais dessa mulher não colocam ela no mesmo patamar da ousadia. Ela está numa sala e a ousadia está em outra. Mas ela ouviu a palavra do Senhor, ela ouviu falar de Jesus. E sabe de uma coisa? Quando ela ouviu falar de Jesus, a doce e poderosa palavra de Jesus chegou no coraçãozinho dela, tão miudinho, tão pequenininho, tão apertadinho, tão sofridinho. Aquela palavra chegou nela e a revestiu de uma ousadia, de uma intrepidez, porque Ele não nos deu espírito de covardia e de timidez, mas de ousadia, de intrepidez. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos com o nosso pensamento cheios de fracassos, ou cheios de sonhos e de planejamentos. Só que não sai disso. Nós precisamos de agir, de caminhar. Essa mulher, ela pensou, mas ela tomou uma atitude. Provérbios 23, 7 diz que assim como você pensa, você é. E ela pensou, mas a mensagem de Deus foi tão poderosa na vida dela que o pensamento dela foi transformado em atitude. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, ele diz que a nossa mente precisa ser renovada. Nós não podemos aceitar a forma do mundo, o molde do mundo. Nós temos que ser atípicos, nós temos que ser diferentes, nós temos que ser absolutamente contrários à crença do mundo. É esta a palavra do apóstolo Paulo. A mensagem de Cristo tem que dar um modelo novo para nós. A mensagem do Senhor tem que ativar em nós características muito específicas e diferentes das do mundo. Então ela perseverou em continuar buscando a solução. Ela foi ousada, ela enfrentou uma multidão, ela tomou uma decisão muito perigosa, mas sobretudo muito ousada. Se você ver todas as curas, praticamente quase todas as curas que Jesus procedeu nos evangelhos, estão acompanhadas de vai, a tua fé te salvou. É a ousadia da fé. Você tem fé para ser salvo de sua crise? Você tem fé para ser salvo de seus problemas imediatos? Ou nós vamos nos conformar com eles, nós vamos aceitá-los, está tudo bem, eu vou levando a si mesmo, eu vou vivendo, uma hora eu creio, outra hora eu deixo de crer, uma hora eu sou crente, outra hora eu sou descrente, uma hora eu estou avivado e outra hora eu estou
morto. Essa palavra precisa ter significado para mim, temos que continuar a busca. Então ela teve este valor dela, o valor da ousadia, né? Foi uma atitude ousada, corajosa, porque ela ouviu a mensagem e ela precisava da solução para o problema. Então a gente tem duas coisas que a gente precisa definir aqui. Você está ouvindo a mensagem do Senhor Jesus e você precisa de resolver o seu problema mesmo? Ou você já pegou na mãozinha do seu problema e disse: esse é meu amiguinho, vou andar com o meu problema? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente abraça o nosso problema e diz: ô, problema, você é meu, você mora comigo, você dorme comigo, você me desafia. Será que nós não estamos fazendo isso, irmãos? Olhe nos olhos do seu problema hoje. Eu desafio você a fazer isso. Olhe nos olhos do seu problema e diga: aqui não, cabritinho, aqui não, ô curraleirinho, aqui não, ô mequetrefe, você não vai morar comigo, você não vai ser meu parceiro, você não é meu sócio, você não tem aliança comigo e eu não tenho aliança contigo, porque eu ouvi a mensagem do Filho de Deus, e essa mensagem do Filho de Deus, ela modifica a minha mente, ela renova a minha mente, ela transforma a minha maneira de pensar. Eu vou olhar para o problema e dizer: você existe, é fato. Eu estou vendo você na minha frente, você existe. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: eu ouvi uma mensagem nesse domingo, eu ouvi uma mensagem que eu posso ousar a tocar nas vestes de Jesus. Eu ouvi uma mensagem esse domingo que eu posso atravessar uma multidão de obstáculos, uma multidão de barreiras, mas eu posso chegar nas vestes do Senhor. Eu posso, mesmo distante, eu posso, aparentemente ele nem está se lembrando de mim, mas eu posso tocar nele, e é isso que eu vou fazer. Então a gente vê valores nessa mulher, valores muito poderosos. E aí eu preciso de perguntar para você: qual é o seu valor dentro da sua vida cristã? Quais são os seus valores? O que você está carregando consigo? O sofrimento, irmão, não pode ser encarado como algo trágico. O sofrimento, ele precisa ser encarado como parte do fortalecimento do seu caráter. Quando nós atravessamos o problema, do outro lado saímos mais fortes, mais poderosos, mais sábios, mais capazes. O Senhor Jesus quer que você olhe para o seu problema antenado, ligado. O que eu tenho que aprender aqui? O que isso está me ensinando aqui? Porque a minha vida é cíclica, eu passo por ciclos, e enquanto não aprender dentro desse ciclo, eu não vou passar para o próximo. Então vou ficar repetindo, sabe, num loop constante, repetindo, mas eu preciso olhar para o meu sofrimento, eu preciso olhar para o meu problema e dizer: eu preciso de aprender alguma coisa aqui, o que ele está me ensinando. Mas nós muitas vezes somos tão displicentes, muitas vezes nós somos tão desapercebidos, tão superficiais, que não paramos para perceber isso dentro da palavra do Senhor. Então eu preciso tomar uma posição, eu preciso olhar para mim e falar: eu tenho valores, o meu caráter, eu tenho valores, eu tenho esperança, eu tenho valores. Eu ouvi uma mensagem poderosa, a mensagem do Senhor Jesus, ela está em mim, ela está trabalhando, ela está produzindo em mim um efeito que me empurra para frente, ela me empurra para o alto. E finalmente, o último valor que nós encontramos nessa mulher aqui é sua alegria. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Quando Jesus pergunta: quem é que me tocou? Alguns discípulos de Jesus: Senhor Jesus, pelo amor de Deus, vamos
multidão dessa aqui, todo mundo se esfregando no outro aqui, todo mundo se encostando, deixa eu perguntar quem tocou. Irmão, a cara de Jesus naquela hora, hein? Rapaz, eu estou falando de uma coisa diferente. De mim saiu poder, de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim intencionalmente, propositadamente. Alguém tocou em mim porque quis tocar para um propósito específico. Quem é este alguém? Onde está esse alguém? A pergunta que eu faço para vocês é: Jesus sabia quem tinha tocado dele ou não? Sabia ou não? Sim. Jesus sabia que era uma mulher hemorrágica. A pergunta que eu faço é: por que ele quis expor aquela mulher? Porque ele podia só dizer: não, ela foi curada, vamos deixar o dito pelo não dito, não vamos expor. Mas ele quis expor. Quem é que me tocou? E ela trêmula, agitada. O que passou na mente dela agora? Ela consciente, ela recebeu a virtude e ela constatou a cura instantaneamente. Então, apesar de todas as coisas que contribuíam contra, ela não se calou ante a pergunta do Mestre Jesus. Ela não se escondeu. Ela tinha inúmeras razões para se esconder e se calar. Mas quando a voz do Mestre Jesus diz: quem me tocou, é-nos impossível ficar calado. E ela disse: Senhor, fui eu que toquei em ti, porque eu estava sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. Mas quando eu trisquei na sua roupa, no seu manto, eu fui curado instantaneamente. Sabe por que Jesus quis a expor? Porque ela precisava ser curada da sua rejeição social. Ela precisava ser curada. Ela era rejeitada socialmente, as pessoas a consideravam impura. E ela precisava ser conhecida como agora aquela que fora purificada pela fé em Cristo Jesus, aquela que fora purificada pela autorização do Senhor Jesus. Ela tinha sido curada pela fé dela, agora Jesus estava curando ela de um mal da alma. Ela tinha sido curada no corpo porque ela tocou em Jesus e isso comoveu o Senhor. Mas agora Jesus a olha e diz: ó, filha, é você. As pessoas que viram falar: ela foi curada. Então agora a gente pode abraçá-la, pode beijá-la, pode reconduzi-la ao convívio. Agora nós podemos festejar com ela, nós podemos celebrar com ela, porque o Mestre está dizendo para ela. E o Mestre olhou para ela e disse: vai, filha, a tua fé te salvou. Ela precisava ser vista por toda a sociedade. Então ele, além de torná-la limpa, ele a tornou aceitável diante da sociedade. E é claro que ela ficou extremamente feliz, alegre com esta palavra. Diga para o seu irmão: Jesus continua operando da mesma maneira. Sim, irmãos, ele continua operando da mesma maneira, transformando uma nova vida para todos aqueles que o procuram. Nós fomos resgatados para a vida abundante aqui na terra e também para a vida abundante na eternidade. Então o que eu preciso e que você precisa é pensar naquilo que está obstruindo o seu caminho, obstruindo o meu caminho nos meus relacionamentos. O que está entravando os meus relacionamentos? Quais são as crises que estão permeando a minha vida? O que é que está me impedindo de avançar, de ter uma interação social? O que está me impedindo, o que está me bloqueando, o que está me travando? Quais são os meus traumas? Eu preciso olhar para dentro de mim e visitar esta caixa escura com essas informações ruins que
muitas vezes guardamos até com carinho. Nós precisamos olhar para isso, para o nosso familiar, para o nosso parente, para o nosso amigo, para as pessoas que estão ao nosso redor, e ver qual é o nível de obstrução que existe. E tomados pela palavra do Senhor, mergulhados nessa palavra do Senhor, nós vamos tomar uma atitude corajosa, tomar uma atitude destemida. Quando a mensagem de Jesus chega ao nosso coração, os valores são ressaltados. Quando a mensagem do Senhor Jesus alcança o nosso espírito, alcança a nossa alma, esses valores são ressaltados, tornam-se relevantes, visíveis pelo nosso espírito. Nós começamos a praticar coisas que eram impossíveis há algum tempo. Nós passamos a ser destemidos, corajosos, audaciosos. Começamos a irromper em vitórias, porque aceitamos que a palavra do Senhor nos alcançasse. Martinho Lutero diz: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Vou repetir: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Que palavra, que determinação. É isso que eu quero que você leve para a sua casa nessa noite. Você vai dormir com essa, fresquinha na sua mente e no seu coração. Quando você olha para si mesmo, não vê oportunidades de salvamento. Não tem como se salvar. Mas se você olhar para o Mestre Jesus, se você olhar para Cristo e você se movimentar na direção dele e dizer: eu vou tocar com a minha fé, eu vou tocar. Então a virtude dos céus, a virtude do Espírito de Deus, a virtude do Filho de Deus vem em nossa direção e nos torna capazes de ter o mais poderoso de todos os convívios, porque a restauração dos convívios naturais, a restauração do convívio com familiares, parentes e amigos é maravilhosa e necessária, mas sobretudo a restauração do convívio com Deus, um convívio amistoso, recheado de fé e uma sintonia plena com esse Senhor. Ele vai olhar para você todos os dias e você vai olhar para Ele todos os dias, e Ele é o seu mestre, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Senhor, Ele é o seu Senhor, o seu senhorio. E esta é a poderosa palavra do Senhor na nossa direção. Essa mulher, ela não recebeu um milagre qualquer. Ela recebeu a oportunidade de depois testificar do convívio dela com Cristo. Parece que foi ínfimo, parece que foi tacanho, parece que foi tão rápido aquele relacionamento que ela teve com Cristo, mas é de tudo que ela precisava. Ela precisava ter uma experiência poderosa com Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, nós estamos nessa série de milagres. Eu quero orar por milagres, e eu creio em milagres, e Deus vai modificar a sua história, Deus vai trazer saúde, Deus vai trazer as soluções que nós precisamos, porque Ele disse isso na sua palavra. Eu preciso crer. Então eu quero que nessa noite você se erga de onde você está. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, e eu quero declarar que Jesus é Senhor ontem, hoje e será para sempre, é para sempre. O que Ele disse ontem está valendo hoje e valerá amanhã também. Saia dessa superficialidade. Deixe de ser um crente que fica escondido no meio da multidão. Deixe de ser um crente que fica milindrado com certas situações. E ouse nessa noite. Ouse. Se erga
revestido de uma palavra que saiu do céu na sua direção, e se coloque como alguém que entendeu a palavra de Jesus e vai olhar para ele e dizer: Jesus, me falaram muito bem do Senhor, a tua palavra está, olha, muito recheada com a sua autoridade, com o seu poder sobrenatural, com a sua compaixão, com o seu amor. A tua palavra está permeada, Senhor, dessas coisas tão poderosas, e eu não quero mais me relacionar só com a notícia, só com a palavra. Eu não quero mais ter acesso só com a tua palavra. Eu quero agora ter um acesso a ti. Eu quero tocar nas suas vestes, eu quero tocar na tua mão, eu quero abraçá-lo, eu quero sentir o teu cheiro, eu quero ouvir a tua voz, eu quero olhar nos teus olhos, eu quero que o Senhor olhe nos meus olhos, eu quero que o Senhor me abrace e o Senhor fale comigo. Tua palavra diz que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Há dias que parece que eu estou só, mas para a tua palavra ser ministrada nessa noite desta maneira, é porque Senhor, o Senhor está querendo mudar a minha sorte, o Senhor está querendo mudar a minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então se levante do seu lugar agora em nome de Jesus. Se levante do seu lugar e coloque-se como aquela mulher. Tenha empatia pelo estado dela. Mas essa empatia não serve mais para ela, porque ela já não existe mais nesse plano natural. Mas é para você se colocar e você sentir a sua dor, você sentir a sua história de sofrimento, você sentir que existem lacunas que ainda não foram preenchidas, que existem ainda pontes que precisam ser construídas. E esse Jesus, esta palavra poderosa, é o que está estendendo a mão para você. Eu já sei que Ele veio na minha direção, eu já sei que Ele promoveu, olha, muitos movimentos na minha direção. Agora, irmãos, eu preciso de mostrar-me minimamente ousado. Não foi ele que foi atrás daquela mulher. Onde está a mulher do fluxo de sangue? Onde está a mulher sofridinha que mora por aqui? Onde está? Você está escondidinha aí? Cadê você? Hein? Meu Jesus Cristinho. Não é isso. Ela ouviu falar dele e ela saiu de onde estava. Ousou, teve coragem, porque aquela palavra que ela ouviu foi o suficiente para movê-la naquele estágio que ela estava, naquele estado em que ela se encontrava. E ela se moveu na direção de Jesus. E eu quero que você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, se mova na direção dele. Eu quero que nessa noite você toque o Senhor. Eu quero que nessa noite você receba o seu milagre. Eu quero que nessa noite você seja curado. Eu quero que nessa noite aquilo que está te importunando há muito tempo, há 10 anos, há 12 anos, há 20 anos, há 5 anos, há 3 anos, eu quero que nessa noite você receba a resposta de Deus e possa sair glorificando o nome do Senhor e dizendo: a mensagem do Senhor chegou aos meus ouvidos e eu pude me encontrar com o Senhor nesse nível sobrenatural. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão?